falar, né, sobre isso, sobre idolatria, nós temos que lembrar de um importante mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículos do 3 ao 5, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus. Êxodo 20, do 3 ao 5. Aqui é o mandamento de Deus, né? Para que a gente não tenha nenhum outro Deus além dele. Ou seja, ele quer ser o nosso único Deus. Tá? Ele dá uma ordem dizendo: não façam para vocês imagem de escultura. Tá? Vocês não devem nem fazer essas imagens e nem se encurvar a elas, nem servir a elas. Tá? Primeiro de tudo é importante a gente saber que existe este mandamento que faz parte aí dos 10 mandamentos. Tá? Dos 10 mandamentos, um deles, que é este, ele é separado a isto, né? Separado a nos prevenir contra a idolatria. E agora nós vamos entender o que é isso. Primeiro de tudo, tem uma pergunta: o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer objeto de ouro, tá? Prata, cobre, ferro, madeira, barro ou qualquer outro material, tá? Ou qualquer outro material que recebe adoração. Então é um objeto, seja ele de ouro, ou de prata, ou de ferro, ou de madeira, ou de barro, que recebe adoração, tá? E o que é idolatria? Né? Nós aprendemos que Deus ele nos proíbe de cometer idolatria, né? É um mandamento, olha, não farás imagens e não adorarás essas imagens, não te encurves diante dela, nem a sirva. O que é idolatria? É prestar adoração a estes ídolos, tá? Nós temos o ídolo, que é um objeto que recebe adoração, e temos a idolatria, que é prestar adoração a esses objetos, tá? Então, quando a gente se encurva, ou quando a gente serve, ou quando a gente até mesmo ora, né, para qualquer objeto desse, qualquer imagem de escultura, tá? Nós estamos cometendo idolatria, tá? E quando eu estou falando disso, já vem em mente para nós algumas religiões específicas, né? Como o hinduísmo, né? Até mesmo o catolicismo, por causa de algumas imagens que existem ali, tá? Mas aqui eu não estou focando em uma religião específica, eu estou falando de todas as religiões, tá? Puxa, Piotr, inclusive a nossa, o cristianismo protestante, né? Sim, inclusive a nossa, porque a nossa religião, às vezes a gente não percebe, mas existem muitos ídolos dentro da nossa religião que, com o passar dos anos, a gente vai levantando e adorando esses objetos, tá? E às vezes não são objetos de ouro, ou de prata, ou de cobre, ou de ferro, ou de madeira, ou de barro, mas às vezes é um objeto de carne. Por exemplo, quando eu priorizo uma pessoa ou até a mim mesmo antes de Deus. Eu acabo servindo mais esta pessoa do que a Deus, né? Isso acaba sendo uma idolatria. Qualquer substituição que a gente faça de Deus por qualquer outro tipo, qualquer outra coisa, isso acaba sendo idolatria, tá? A gente vai ver mais à frente que o diabo, ele pediu que Jesus o adorasse. Se Jesus tivesse adorado ao diabo, que não era um objeto de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de ferro, nem de madeira, o diabo é um espírito, né? Se Jesus tivesse se curvado e adorado Satanás, Jesus tinha cometido idolatria, teria ferido este mandamento, né, de não ter outros deuses além do Senhor, tá? Então, é importante deixar isso claro, tá? Quando a gente está falando de idolatria, a gente não está falando de uma religião específica, a gente está falando de todas as religiões como um todo, né? A gente do cristianismo devemos olhar para a nossa própria vida, né? Por quê? Porque o objetivo aqui não é a gente pegar e apontar, o povo daquela religião ele comete idolatria, né? A pregação está sendo feita para você e para mim, né? Então nós temos que aplicar em nós, né? Não importa qual é a sua religião, tá? Se você está cometendo idolatria, isso é um pecado
Se eu estou cometendo idolatria, isso é um pecado. Por que pecado? Porque nós estamos quebrando esta lei aqui, ó, quebrando este mandamento. Tá? Estamos tendo outro Deus além do Senhor. E precisamos nos arrepender disso. Tá? E se a doutrina da sua religião te obriga a cometer esse pecado, você precisa sair dessa religião. Tá certo? Você precisa sair dessa religião. Ok? Agora tem casos em que a doutrina da religião, os ensinamentos da religião não conduzem à idolatria, mas mesmo assim o povo acaba sendo um povo idólatra, porque levanta os seus próprios ídolos. Eles fogem da doutrina da religião que proíbe a idolatria e eles mesmos criam os seus ídolos. Tá certo? A gente vai entender um pouco mais adiante isso, ok? Antes de a gente evoluir, vamos lá. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos de deuses, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Né? Esses deuses aqui nós podemos colocar com Deus minúsculo, com D minúsculo, né, porque na verdade não são deuses. Nós sabemos que só tem um Deus, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, né, os três em um, a Santíssima Trindade, o Deus único e verdadeiro. Mas existiam vários ídolos, né? Vários objetos em que as pessoas do Antigo Testamento elas prestavam culto, serviam, adoravam e cultuavam, tá? E nós temos, por exemplo, deuses como Baal, né? Que eles acreditavam que era o Deus responsável pela colheita, né? Inclusive o povo de Israel passou um tempo adorando Baal. Aí o profeta Elias falou: vai ficar 3 anos sem chover. E ficou 3 anos sem chover, e Baal não pôde fazer nada. Porque Baal, eles acreditavam que era Baal que dava a colheita, mas Elias falou: para vocês verem que é Deus, o Senhor Jeová, que dá a colheita, né? Eu vou fazer com que fique. Eu vou falar, pedir, orar a Deus, né? A Bíblia fala lá em Tiago que Elias orou a Deus para que não chovesse. Então ele orou a Deus e ficou sem chover 3 anos, mostrando o controle que Deus tinha sobre toda a natureza, sobre toda a agricultura. E até nessa história aí que tem o desafio, né, de Elias e os profetas de Baal. Elias faz ali um altar com um animal, né, e os profetas de Baal também fazem um altar com um animal. E Elias fala: ó, vamos orar aí, o Deus que manda descer fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Né? E os profetas de Baal, que eram 450, começam a orar, a clamar Baal e não acontece nada. Oraram a tarde toda, se retaliaram, orando. Elias até começou a brincar com eles, né? Falou assim: fale mais alto, pode ser que Baal está dormindo, fale mais alto, pode ser que ele é um Deus, esteja muito ocupado, não esteja ouvindo vocês. Ore mais alto, pode ser que ele esteja viajando. E eles orando, e se retaliando e nada, gritando e nada. Aí Elias chega a vez dele, ele manda jogar água ali no sacrifício ainda, né? Ele dá meio que uma pelada ainda, ele joga água ali para dizer assim: para Deus não tem dificuldade nenhuma, pode jogar água aí. Jogaram água e ele fez uma oração simples, dizendo: ó Senhor, mostra que tu és Deus. E Deus, ele desceu o fogo do céu, consumiu todo o sacrifício, e a Bíblia fala que a água, que o fogo lambeu até a água que estava ali, mostrando que Deus é Deus e Baal não é Deus, tá certo? Então Baal era um modo aí de cometer esse pecado da idolatria no Antigo Testamento. Temos também o Deus Dagon, que é o Deus dos filisteus, né? Que eles adoravam esse Deus Dagon, que era uma estátua em formato de peixe. Eles adoravam essa estátua, até uma vez a Arca da Aliança, lá do tabernáculo, né, ela foi roubada em uma guerra dos israelitas contra os filisteus. E os filisteus pegaram a Arca da Aliança, levaram até o templo de Dagon, colocaram a Arca da Aliança em frente à estátua de Dagon e falaram: eis aí, Dagon, aos teus pés, Jeová. Porque eles achavam que Deus era aquela arca, mas na verdade a arca era só um objeto, né? Era apenas um objeto que fazia parte do cerimonial do culto. Né? Eis aí, Dagon, aos seus pés, Jeová. E eles estavam fazendo a festa e tudo mais, aí de repente houve um barulho, eles foram ver o que era. Quando eles entraram, a estátua de Dagon estava caída diante da arca. Então eles arrumaram a estátua, voltaram para a festa e isso ouviu mais barulho. Aí eles voltaram lá e a estátua estava prostrada diante da arca com as duas mãos cortadas, né, dizendo: Deus tem o controle de tudo. Né? Então mostrando a superioridade de Deus diante desse ídolo
filisteu chamado Dagon. Temos também um outro tipo de ídolo no Antigo Testamento, que é esse aqui, é o Moloque. Esse Moloque, ele era um dos mais terríveis, né? Que era uma entidade demoníaca com chifres. Era uma estátua de metal com chifres e aqui dentro da barriga tinha um buraco, né? E eles colocavam brasa lá dentro e esquentavam aquela estátua e ela ficava vermelha e quente. Então os israelitas, mergulhados em idolatria, porque a idolatria cega, eles pegavam seus próprios filhos, as suas próprias crianças e colocavam ali no ventre daquela estátua e aquela criança morria queimada viva, assada viva ali diante daquele ato tão cruel de adoração a esse deus Moloque. Inclusive Deus os puniu severamente por causa disso que eles faziam. Né? Eles foram inclusive levados cativos, presos, levados à Babilônia por causa desse tipo de prática, entre tantas que eles cometiam. Tá? Então essa era uma prática terrível, o que mostra que a idolatria ela tem um poder de cegar as pessoas. Tá? Nós temos um exemplo também de Deus do Novo Testamento, como a Diana dos Efésios. Paulo ele foi pregar na cidade de Éfeso e ele pregou a palavra, converteu algumas pessoas e foi um grande milagre de Deus aquela conversão, porque a cidade era uma cidade profundamente mergulhada na idolatria. O comércio que estava ali, ele era movido pela idolatria. Havia o templo da grande deusa Diana dos Efésios, né, que tinha mais de 120 colunas de mármore. As colunas eram tão caras que cada rei se reuniu, né, os reis ali das vizinhanças se reuniram para doar uma coluna. E aqueles mais de 120 reis se reuniram e criaram aquele templo suntuoso, onde o culto era um culto promíscuo, um culto com rituais sexuais de adoração àquela deusa. E a cidade era toda movida por isso. E Paulo começa a pregar naquela cidade, pessoas começam a se converter, inclusive eles começam a se. Quem não se converteu começou a se incomodar com a pregação de Paulo, porque muita gente começou a seguir o cristianismo. E eles falaram assim: puxa, e agora? O que vai ser do nosso trabalho, né? As pessoas estão parando de crer na deusa Diana, estão parando de comprar as imagens da deusa Diana que nós fazemos e vendemos. Então, no final, estava mexendo no bolso daquelas pessoas, né? E eles não estavam se importando com Deus, nem com a sua alma, nem com a eternidade. Não, eles estavam preocupados com o seu dinheiro. Porque muita gente também segue esse tipo de coisa porque dá dinheiro, né? Que engana muita gente, a idolatria engana muita gente. É muito mais fácil crer numa coisa que você vê do que numa coisa que você não vê. Não é verdade? O grande desafio do povo de Deus é crer naquilo que não vê. Né? Inclusive Tomé falhou nisso quando falaram Jesus ressuscitou. E Tomé falou assim: eu só acredito vendo. 7 dias depois, Jesus aparece e fala: Tomé, toque aqui nas minhas feridas. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. A Bíblia fala: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Não é nada fácil a gente não ver e crer, não é? Mas bendito é aquele que não viu e creu. João fala: olha, aquele que vocês não viram, vocês amam. Como você pode amar alguém que você não viu? Como você pode amar Jesus sendo que você não viu? Somente o Espírito Santo pode tornar Jesus real para você, mesmo você não tendo visto ele, a ponto de você amá-lo, tendo certeza que ele existe e é mais real do que qualquer coisa que você já viu. Né? Isso é um milagre de Deus. Tá? Mas era isso, né? Eles eram mergulhados em uma idolatria muito profunda e Deus usou o apóstolo Paulo para que eles fossem convertidos, tá? E essa idolatria, irmãos, no geral, ela percorre os séculos, né? Desde as civilizações mais antigas até as civilizações mais modernas. Até a nossa civilização, que é a mais moderna, nós temos a idolatria espalhada pelo mundo. As pessoas procuram satisfazer os seus desejos religiosos através de qualquer objeto, seja de pau, de madeira, de ouro, de cobre, ou até através de uma pessoa que eles acabam deificando aquela pessoa, dizendo que é Deus, e adoram aquela pessoa cometendo idolatria, tá? Mas a verdade é que os ídolos, eles são inúteis, e os idólatras são ignorantes, né? E não veja isso que eu disse, ignorância, como uma ofensa, porque essa palavra ignorância significa uma pessoa que não tem conhecimento, tá? Jesus falou assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
tá certo? Então, por que uma pessoa é idólatra? Porque ela ainda não conheceu a verdade. Porque se ela conhecer a verdade, ela vai parar com essa prática de idolatria. Tá? E os ídolos são inúteis. Por que são inúteis? Porque eles não fazem absolutamente nada. Né? Vamos ler um texto aqui, ó, que está em Isaías. Vamos lá, Isaías capítulo 45, versículos 20 ao 21, diz assim: Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escapaste das nações. Aí ele fala assim, ó, nada sabem. Por isso que eu falei que sobre a ignorância, porque não sabem, não têm conhecimento. Né? Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Primeira coisa, nada sabem, ou seja, os idólatras são ignorantes. Graças a Deus que esta palavra está sendo pregada hoje. Né? Um dia também já vivi na idolatria, porque era ignorante, mas um dia a verdade chegou até mim, meus olhos foram abertos e eu percebi que tudo aquilo era inútil. Né? Então, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Ou seja, o ídolo ele é inútil. Tá? Então é um ato de ignorância para um ídolo inútil, que não pode fazer absolutamente nada. Em contrapartida diz assim, anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos, ou seja, venham aqui e aprendam, tomem conselho todos vocês. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Aí ele fala assim, ó, Deus falando, né? Porque não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Deus está falando, venham, aprendam, tenham conhecimento. Só há um Deus, e esse Deus sou eu. Só eu que sou o justo, sou eu que sou o Salvador. Meu querido, minha querida, a minha ideia aqui não é criticar a sua religião, não é criticar a sua prática que talvez você herdou por tradição dos seus pais, assim como muitas pessoas também herdam, e é verdade que nós temos que ter o máximo de respeito pelos nossos pais, avós, bisavós, que nos herdaram algumas tradições. Tá? Mas não é porque uma tradição está errada que nós temos que seguir com ela. Nós podemos discordar tendo ainda respeito. Tá? Então você pode muito bem discordar das tradições que você herdou a partir do momento em que a verdade brilhou diante de você. Nós temos o grande monge Lutero, né, que seguiu uma vida dentro da igreja romana, acreditando que a salvação era por obras, até um dia em que brilhou diante deles a palavra que diz que o justo viverá pela fé, e ele foi livre de todas aquelas cadeias que o prendiam. Tá? Então, o meu objetivo aqui não é criticar, apontar o dedo e dizer que você está errado ou que você está errada, mas sim trazer uma palavra em amor. Por quê, Piotr? Para que você ache o Deus verdadeiro, para que você ache aquele que realmente pode te salvar, para que você não fique sem conhecimento fazendo uma oração inútil a um Deus que não tem poder para te salvar. Porque Deus e Salvador só há um, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então com o coração cheio de amor e humildemente, eu digo a você que abandone a idolatria, abandone essa prática do pecado, porque isso é um pecado. O pecado é a quebra da lei de Deus. E nós aprendemos aqui logo de primeira um mandamento muito importante da lei de Deus: não terá outros deuses diante de mim, não farás para você imagem de escultura, não se encurve a elas, nem as sirva. Tá? Então, a partir do momento que nós quebramos esse mandamento, cometemos pecado, precisamos nos arrepender e abandonar esta prática pecaminosa, tá certo? Antes que seja tarde demais. A Bíblia, irmãos, ela é repleta de advertências baseadas em amor. Ela é repleta, a Bíblia está recheada de advertências baseadas em amor. E a verdade é que quando você vê uma pessoa no erro, se você ficar quieto, você não está mostrando amor para com essa pessoa. Mas se você vê a pessoa no erro, ir lá e com muito amor avisar essa pessoa, ainda que ela fique brava com você, você amou essa pessoa, porque você disse a verdade para ela.
Deus, ele falou para Ezequiel, Ezequiel vai lá e fale para essas pessoas, quer elas ouçam, quer elas não ouçam, fale para elas, porque se elas perecerem, eu vou requerer o seu sangue da sua mão, tá? Se você não falar e elas perecerem, eu vou requerer o sangue delas da sua mão. Agora, se você falar e mesmo assim elas não quiserem ouvir e perecerem, eu não vou requerer o sangue da sua mão, porque você disse a elas. Então esse é o meu papel aqui, como pregador da palavra de Deus, chegar até você e anunciar que isso pode condenar a sua alma, que isso, aliás, condena a sua alma, tá? Isso condena a sua alma. É um pecado que Deus ele destaca logo nos primeiros mandamentos, tá certo? E se Deus faz isso, irmãos, é porque com certeza Deus se importa com isso. Deus não divide a sua glória com ninguém, tá? E além dessas advertências, a Bíblia ela traz alguns fatos que acontecem com aqueles que seguem uma vida de idolatria, uma vida de adoração a ídolos. Bom, vamos lá. Como o ídolo nos torna? Essa é uma pergunta, irmãos. Como o ídolo nos torna? Olha o que diz o Salmo 115, verso 8. A eles quem? Aos ídolos se tornem semelhantes, todos os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Se você olhar um ídolo, irmãos, ele está ali, inanimado, sem vida, morto, né? Porque ele não tem vida. Quando uma pessoa fabrica um ídolo, ou quando uma pessoa confia em um ídolo desse, ela se torna semelhante a ele. Isso é uma coisa que a Bíblia diz que acontece a eles, aos ídolos, semelhante a eles, se tornem os que os fazem, assim como a todos os que neles confiam, tá? Então, se você adora um ídolo morto, morto você ficará. Se você adora um ídolo sem vida, você ficará. Se você adora um ídolo que não tem boca para te responder, sem resposta você ficará. E você também não terá uma resposta para dar, assim como o ídolo não tem, tá? Então, é assim que a Bíblia, irmãos, ela nos ensina. Ela nos ensina que há consequências para a idolatria, e uma delas é se tornar semelhante àquele ídolo, tá? É, bom, diante disso, né, diante dessa exposição, talvez você esteja aí na dúvida ainda e se perguntando, puxa, quem garante, né, que Jesus Cristo ele é verdadeiro, né, e que as outras coisas são falsas? A gente tem muitas religiões no mundo. Quem garante que o Jesus Cristo está certo quando ele fala assim que ele é o único caminho? Ele não fala que ele é um dos caminhos, dizendo, tem outros, eu sou um deles. Não, ele não fala isso, ele fala, eu sou o caminho. Né? É um caminho só, é ele, é só Jesus Cristo. Quem garante que isso está certo? Né? Esse é um grande questionamento que pode ser feito. Né? Se a gente lê João, 1 João, capítulo 5, versículo 19 e 20, a Bíblia fala assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui João traz a exclusividade. Tá? Ele trazia exclusividade. Ele poderia falar assim, ó, sabemos que somos de Deus, assim como outros também são. Mas ele não fala isso, ele fala assim, ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo, ou seja, nós somos de Deus, mas todo mundo o resto está no maligno. É isso que ele está falando. Quem está falando é você, Piotr? Não, é a Bíblia. É a palavra de Deus que está falando isso daí. E continua falando, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, hoje Deus está te dando entendimento também, para que conheçamos ao verdadeiro. Existem muitas opções, religiões, deuses, ídolos, que atendem e prometem atender, na verdade, falsamente, mas prometem atender muitas necessidades, não é? Mas a Bíblia fala assim, ó, já sabemos que o Filho de Deus é vindo, e ele nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no verdadeiro nós estamos, isto é, quem que é o verdadeiro? O seu Filho Jesus Cristo. E ele fala: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? A Bíblia ela reivindica que Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Tá? Esse foi um dos grandes problemas
que levaram os cristãos a serem perseguidos nos primeiros séculos, porque o Império Romano era um império politeísta, eles acreditavam em vários deuses de várias religiões. Aí chega o cristianismo e fala assim: ó, só Jesus é Deus. Aí eles olharam assim e acharam os cristãos orgulhosos, intolerantes, né, preconceituosos, o mesmo discurso de hoje, né? Não, aí começaram a perseguir os cristãos, começaram a matar muitos cristãos, porque esses cristãos, eles não adoravam a César, eles não viam ao imperador como o rei, mas somente Jesus é o rei. Então muitos eram mortos por causa disso. E hoje essa pregação, ela não é adaptada ao pluralismo da sociedade. Pluralismo, eu vou te dar um exemplo do que é pluralismo, tá? Tem uma prova de matemática e a professora coloca lá uma questão. Quanto é 2 mais 2? Aí a Maria fala que é 4 e o João fala que é 3. E sabe que 2 mais 2 é 4 e a Maria está certa, né? 2 mais 2, a Maria fala que é 4, o João fala que é 3. O João está errado, mas a professora fala assim, não, tá todo mundo certo. Isso é pluralismo, é você pegar coisas que são opostas, diferentes, e dizer que está tudo certo, né? Ou seja, está tudo certo. Hoje nós vemos muitos conceitos religiosos conflitantes entre si. A salvação, por exemplo, ou ela é pela graça ou ela é pelas obras, tá? Porque se é pelas obras, já estou merecendo então a salvação. Não é pela graça, porque graça é favor que eu não mereço. Então, se é pelas obras, eu mereço. Então, não é graça. Agora, se é pela graça, aí já não é pelas obras, porque a graça quer dizer que eu não mereço e Deus me deu. Entendeu? Então são conceitos conflitantes. A gente não pode chegar e falar assim, ah, os dois são verdades, isso é pluralismo, isso está errado, tá? A Bíblia ensina claramente que a salvação é pela graça por meio do seu Filho Jesus, que morreu em uma cruz e nos oferece de graça a salvação pela graça, sem que a gente não mereça. Certo? A gente não merece. Então, esse é o problema. Hoje nós temos uma sociedade pluralista que diz que todo mundo está certo, que tudo é verdade, sendo que a verdade ela não é uma posse dos homens, ela é um atributo divino. E Jesus revelou a verdade. A verdade não é uma coisa que os homens definem, a verdade sobre Deus, né? Não é uma coisa que os homens definem, mas é uma coisa que Deus já definiu. Ele é a verdade, ele reivindica isso na sua palavra. Ele fala: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É ele que está falando isso, tá? Eu posso não crer? Pode não crer, tá? Mas o mesmo Jesus falou assim, ó, a palavra que eu vos digo são palavras para que vocês creiam. Agora, se vocês não crerem, um dia ela vos julgará. É isso que a Bíblia diz. Tá certo? São palavras duras, mas são palavras verdadeiras. Nós não podemos polir a nossa pregação para adaptar os gostos. Nós devemos pregar o que está escrito, ok? E é isso que está escrito, tá? Então, voltando aqui, nós estamos servindo ao Deus correto? Sim. Jesus reivindica isso para si. E o próprio apóstolo João, nessa epístola aí, ele diz assim: estamos no que é verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Tá certo? Algo importante, irmãos, de nós entendermos aqui, para que a gente perceba que estamos servindo ao Deus verdadeiro, é fazer uma comparação entre o Senhor e os ídolos. Tá? Vamos fazer uma comparação entre o Senhor e os ídolos. Para isso, para nós percebermos essa diferença entre o Senhor e os ídolos, vamos ler o Salmo 115, versículos do 1 ao 9, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dê glória, por tua benignidade e por tua verdade. Porque dirão os gentios? Quem são os gentios? São as outras nações, né? Esse salmo é escrito por um israelita, e eles falavam que os gentios eram outros povos, né, que adoravam outros deuses, o que era de fato. Então eles falam assim: por que dirão os gentios, né? Onde está o seu Deus? Perguntando para Israel. Por quê? Porque Israel não tinha um Deus que dava para ver. As nações tinham os seus ídolos, mas Deus chama Israel e fala assim: vocês não vão ter. Eles têm, mas vocês são separados. Eles fazem, mas vocês não fazem. Né? É tipo aquela mãe, já deve ter ouvido isso da sua mãe, né? Assim, mãe, todo mundo faz. Aí sua mãe fala assim para você: mas você não é todo mundo, né? Então Deus está falando para nós: todo mundo faz. Mas eu escolhi você para você ser santo, para você não fazer igual. Então Deus falou para Israel: eles têm, mas vocês não vão ter nenhuma representação minha, vocês não vão ter uma imagem minha.
Tá? Então os gentios olhavam para Israel e falavam assim, pô, a gente tem aqui nossos altares, nossos ídolos, mas eles não têm. Então eles perguntavam, onde está o seu Deus? Perguntava para Israel. Aí, o que Israel ia falar? Israel não tinha nenhuma imagem para mostrar para os gentios, para aquelas outras nações. Então eles respondiam assim, mas o nosso Deus está no céu, ele não está aqui para vocês verem, ele está no céu. E ele faz tudo o que ele quer, tudo o que lhe agrada. Os ídolos de vocês são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes eles também têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não tocam, não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E a eles se tornem semelhante todos os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Glória a Deus. Então, se a gente traçar esse paralelo, nós teremos de um lado deuses feitos pela mão do homem, deuses que nem sequer existiam e passaram a existir pela própria criação do próprio homem, né? Veja que coisa absurda. Vai-se numa madeira, o profeta Jeremias fala isso, né? Vai até a madeira, corta a madeira, começa a talhar, tira um objeto, né? E dele faz o seu ídolo. Tem outra narrativa que fala assim: pegam a madeira, fazem a lenha, fazem uma fogueira. O que sobra da fogueira, eles pegam, talham e criam seu ídolo e o adoram. Veja que absurdo, como a idolatria tem o poder de cegar uma pessoa. Por isso que eu disse isso lá no começo, do povo que oferecia seus próprios filhos a Moloque. Isso era uma cegueira espiritual horrível. E o diabo usa esse meio para cegar as pessoas, achando que elas estão no caminho correto. Mas a Bíblia, irmãos, ela tira essa venda diante dos olhos e mostra, dizendo assim, ó, eles têm boca. Você vê uma boca ali, né? Talhada, feita, mas eles não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Narizes e não cheiram. Mãos não tocam e têm pés, mas não andam. Já o nosso Deus tem olhos de chama de fogo e vê. Tem boca como voz de muitas águas, ele fala. Tem ouvidos para ouvir até os pensamentos do coração. Tem nariz e cheira o nosso louvor como um cheiro suave. Tem mãos e toca para curar enfermos. Tem pés e cavalga nas nuvens, diz a Bíblia em Salmos. E sons poderosos de amor e de juízo saem da sua garganta. Tá? Então é uma comparação de deuses que nós vemos, mas não fazem nada, falsos deuses, e de um Deus que hoje você não pode ver, mas que faz tudo. Um dia você verá o seu rosto, diz o livro do Apocalipse. Então, queridos, fazendo esse paralelo, nós percebemos que o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro, tá certo? E você que vive numa vida idólatra, essa palavra é uma palavra, como eu disse, não para acusar, mas para alertar, para gerar um arrependimento, um despertamento, né? Para que você venha a Cristo, o único Deus verdadeiro, né? É possível você permanecer na sua religião sem cometer idolatria? Se for possível, você siga a Cristo e te coloque e fique onde Deus te colocou. Agora, se a sua própria religião te conduz, te força à idolatria, saia dela e procure uma religião que te leve a Cristo. Procure uma religião que pregue a verdade, a palavra de Deus. Procure uma igreja cristã próxima da sua casa que vá te instruir na palavra de Deus. Se você quer um conselho, dessa vez é um conselho meu, você precisa procurar uma igreja cristã protestante que te explica a palavra como ela é. Uma igreja que não se coloca acima da Bíblia, uma igreja que não é a autoridade acima da Bíblia, mas uma igreja que se submete à Bíblia e deixa a Bíblia guiar todos os seus fiéis, guiá-los na vida cristã, com as verdades de Deus escritas ali, serem conduzidos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Tá? E agora eu quero entrar, irmãos, em uma parte aqui prática para nós encerrarmos a nossa pregação, que é identificar os nossos próprios ídolos em nossos corações. Lembra que eu falei que às vezes a gente fica falando, idolatria é coisa de outras religiões, mas na verdade não. Às vezes a gente, cristão protestante, tem ídolos dentro de nós. Às vezes o nosso ídolo é uma pessoa, às vezes o nosso ídolo é a gente mesmo.
que às vezes serve mais a si mesmo do que a Deus. Ou a gente adora mais um atleta, alguém assim famoso do que a Deus. Dedicamos mais tempo a uma coisa do que a Deus. Priorizamos mais uma coisa do que a Deus. Claro que nós devemos dar atenção a coisas nobres e importantes de nossa responsabilidade, como a família, filhos, trabalho, cursos, então, esporte, tudo isso faz muito bem, mas que Mateus 6,33 esteja claro diante de nós. Pensai primeiro no reino de Deus e a sua justiça. Pensai primeiro no reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que esse seja o seu lema, que você e eu, nós todos, devemos varrer o nosso coração e ver se há alguma coisa aqui dentro que está nos atrapalhando de buscar a Deus, de orar, de buscá-lo no secreto, de descobrir, de apreciá-lo mais e que nós possamos nos arrepender disso, tá? Idolatria, irmãos, é uma coisa muito comum que acontece nas nossas vidas. Todos, em algum momento da vida, são tentados a cometer idolatria. Inclusive, nosso próprio Jesus foi. Em Mateus 4, 9 e 10, o diabo disse para Jesus: tudo isso eu vou te dar, Jesus. Primeiro, ele levou Jesus num lugar muito alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, toda a beleza dos reinos, e falou assim: Jesus, eu vou te dar tudo isso, se você fosse prostrado, me adorar. O diabo queria que Jesus cometesse idolatria. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus, me adora, eu vou te dar tudo isso, se prostre diante de mim. E Jesus fala: vai embora, vai embora. Jesus, ele vence essa luta contra a tentação. E como ele vence? Com a palavra, porque ele fala assim, ó, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Jesus conhecia a palavra. Por isso que eu disse, a idolatria vem pela ignorância, pela falta de conhecimento. Mas Jesus, primeiro que era Deus, né? É Deus, né? Deus homem aqui conosco, e Deus elevado está à direita de Deus Pai agora, né? Mas ele de qualquer maneira não pecaria, mas ele nos dá um exemplo de como combater a idolatria usando a palavra. Quando a idolatria querer bater na porta do nosso coração, usarmos a palavra e dizermos não, aqui não, porque está escrito: somente o Senhor adorarás, somente a Ele servirás, só Ele é o Senhor. Portanto, irmãos, vamos esvaziar o nosso coração. Esvaziar o nosso coração de todos os ídolos. Esvaziar o nosso coração de toda sujeira. Às vezes eu me pego com pensamentos ruins, com desejos inadequados, e percebo o quanto o meu coração ainda é sujo, que a palavra ela vinha me limpar, que a palavra vinha te limpar dessas sujeiras, desses falsos ídolos, para que Deus ocupe plenamente o nosso coração. Que Deus ocupe o meu coração e o seu coração, que Ele sente-se no trono do nosso coração e que não sobe espaço para nenhum outro ídolo. Amém? Graças a Deus, graças a Deus, que essa palavra ela fique em seu coração, que essa palavra ela venha te prevenir, te alertar, te ajudar a seguir no caminho correto. Que nosso coração seja livre da idolatria. A você que ouviu essa palavra e comete idolatria, são palavras ditas em amor. Arrependa-se disso. Vá a Cristo. Vá a Cristo, porque só Ele é Deus verdadeiro. Ele é um Deus que você vai clamar e Ele tem boca para falar, olho para ver, ouvido para ouvir, nariz para sentir o cheiro, mãos para tocar, pés para ir ao seu encontro e te salvar. Quando Pedro afundava, ele dizia: Senhor, salva-me. Se Jesus fosse um ídolo boiando em cima do mar, um pedaço de madeira flutuando, ou de gesso, ou de isopor, Pedro teria morrido. Mas Jesus é um Deus vivo, que foi até ele, segurou em sua mão, fortemente puxou para fora do mar e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Então, não duvide de que Jesus é o único Deus que pode te salvar. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de toda a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso culto.
tá bom? Se Deus quiser, né? No domingo que vem nós estaremos juntos para louvar o Senhor. A gente está com bastante saudade, né? Mas eu creio que essa semana aí, se Deus abençoar, o carro fica pronto, a gente vai voltar a se ver. Deus quiser tomar um cafezinho juntos aí após o culto. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Continuem firmes, orando, lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Gaste tempo estudando a Bíblia. Prepare um dia de jejum nessa semana, tá bom? Eu vou mandar no WhatsApp um dia para a gente fazer um jejum essa semana, para a gente jejuar, orar, buscar o Senhor. Evangelize pessoas, tá bom? Convidando para vir até a igreja, tá certo? E que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração para encerrar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de podermos cultuar, falar da Tua palavra. Pedimos que esta palavra alcance as pessoas, Pai, que essa palavra venha alcançar, Senhor, os necessitados, e que o Senhor venha transformá-los por meio da Tua palavra, Pai. Perdoe-me, Senhor, meus defeitos na pregação, mas eu sei que o Seu Espírito não precisa da minha perfeição para falar ao coração do pecador. Então venha falar, Deus, ao coração do pecador, ao nosso coração, Pai. Nós te pedimos, Deus, dá uma semana abençoada, guarda as nossas crianças, Pai. Livra elas de todo o laço do diabo, livra do homem mau, da mulher má. Cobre eles com o seu sangue, guarda-os com os seus anjos, os nossos pequeninos, Pai. Guarda-nos no trabalho. Ajuda-nos a te glorificar do nosso trabalho, Senhor. Abençoa as famílias, os casamentos. Abençoa dando saúde a cada um que está aqui. Que as enfermidades vão embora em nome de Jesus Cristo. Que haja vida, que haja saúde em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, e agradecemos ao Senhor pelo privilégio. E obrigado ao Senhor, porque ali no meio de tantos, o Senhor veio até nós, nos revelou a verdade. E eu te agradeço. Ajuda-nos a ir mais fundo nesta verdade, a te conhecer mais profundamente. Atraia-nos, Espírito Santo, a Ti. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família. Tenha todos uma semana abençoada. E qualquer coisa pode mandar um zap aqui pra gente, tá bom? Quem está à disposição de todos vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus. E se tiver um cafezinho aí, faça um lanche aí saboroso com a sua família, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.